a minha família, alegando ele de você precisa ser forte para saber vencer essa etapa por você mesma. E você não precisa de familiares perto de você. Sou eu que vou lhe dar o apoio. Entendeu? Então, nesse momento, eu fiquei realmente em cárcere privado. E a versão que ele tinha sido autor do crime ainda não tinha sido comprovada. E, no meu entendimento, teria havido um assalto, porque foi isso que ele contou. Entendo. E a história ficou sendo essa. Entendeu? Entendi. Então, eu só consegui sair do cárcere privado, inclusive assim, com todas as precauções que eu tinha, porque as moças que cuidavam das minhas crianças, eu não tinha coragem de usar o telefone da casa, então todo o recado que eu mandava para a minha família era através de um telefone público, através delas. Porque eu tive que me precaver de qualquer situação que ele descobrisse que eu estava querendo sair de casa. Então, assim, foi um momento assim, muito, muito dolorido, de muito medo. Desse momento foi o momento de mais medo, né, que eu passei. E a sua luta de 19 anos de espera para a condenação dele, isso é uma coisa que também espanta. Certo, a gente sabe que a justiça no nosso país é mais do que lenta, mas 19 anos, e foi depois de quase 2 décadas, né? E que você desistiu, é verdade essa, da Justiça Nacional e procurou entidades internacionais. Estou falando bobagem? Não, eu não desisti, eu esgotei tudo que a justiça... Entendi. Do que a justiça brasileira tinha, né? Quer dizer, então, como no ano em que houve o primeiro julgamento, ele foi condenado quase por unanimidade, foram 6 votos contra 1. Ele foi condenado e ia cumprir pena, na mesma hora os advogados entraram com recursos. Então, esse foi o momento que me fez criar e pensar em escrever e trazer para um livro o processo em si, que o processo está cheio de provas contra ele. Então, nesse momento, né, a minha dor, ela foi confortada eu escrever nesse livro. E esse livro, então, eu considero a minha carta de alforria, porque foi ele que chegou até a OEA, através de pessoas do movimento, pessoas do movimento de mulheres, de um deputado que tomou conhecimento, que ele era presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. E esse documento chegou ao CEGIL, que é uma organização não governamental, que funciona no Rio de Janeiro, né? E que me representou junto com o CLADEM, que também é outra organização, no Comitê Interamericano dos Direitos Humanos da OEA. Então, nós denunciamos com o livro, e claro, com as folhas do processo também, né, para estar comprovado tudo que eu disse no livro que estava no processo. E a partir daí, o Brasil foi recomendado a mudar as leis do país. E fora essa recomendação, assim, muitas outras que ainda estão em fase de execução. Porque a gente fala da lentidão da justiça brasileira, mas nós temos às vezes que pensar que eles vão, quer dizer, se não há jurisprudência formada, ou se aquilo não existe como lei, eles também não podem ir avante disso. Tem que ser criada uma lei nova. Eu acho que esse foi o caminho mais acertado. Quer dizer, e durante... Olha, mas eu vou dizer uma coisa... Mas deixa eu só te interromper. Antes da lei ser criada, o Brasil já tinha assinado 2 acordos internacionais se comprometendo a trabalhar em prol da redução da violência doméstica e contra a impunidade dos agressores, e nunca fez nada. Tá. Quer dizer, como já tinha esses 2 tratados internacionais e que ele não cumpriu, então ele agora já foi uma penalidade, né, que ele tem que cumprir, né? Perfeitamente E entendido. por isso a lei foi criada.
Você sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Eu trabalho com comunicação há muitos anos, como você bem sabe, nós estávamos conversando agora há pouco em off aí. Eu trabalho com emoção, quer dizer, eu sou emocionável por dever de ofício e tento emocionar as pessoas também. Eu não sei, diante de um sofrimento desse que você passou, muitas pessoas, talvez até eu, pudesse ter uma visão de desistência. Desistência mesmo. De cansaço, desistir da vida. Eu não sei de onde veio essa sua força. Parece que tem outro clichê, que a ocasião faz o ladrão, enfim, que Deus dá o frio conforme o cobertor. Mas de onde veio essa sua força? Porque eu queria que você tivesse consciência, e você tem com toda certeza, que você mudou a vida, literalmente, de milhões de mulheres. Com certeza. De onde você tirou essa força toda? Tem uma explicação para isso? Tem. Há muita fé em Deus. Mas, assim, uma fé em Deus não é, assim, uma fé, assim, do outro mundo. Uma fé muito palpável, entendeu? Porque, por exemplo, a minha vida e das minhas filhas eram tão sofridas que, quase na véspera do fato, eu estava no trabalho, no final do expediente, e a gente começou a conversar, assunto de fim de hora, era uma sexta-feira, se eu não me engano. E o meu caso aconteceu no domingo. Aí eu comentei com as minhas amigas, gente, olha, eu vou dizer uma coisa, se Deus existe, as minhas filhas não vão ficar órfãs de mãe enquanto forem pequenas. Porque eu acho assim que a mãe protege demais, né? A mãe consegue minimizar muita coisa. Eu estava me referindo em relação ao meu caso, mas não explicitamente isso. E quando eu retornei, e quando eu recebi o tiro, o primeiro pensamento é que tinha sido ele. E eu pedi a Deus que não me deixasse morrer, que me deixasse viver, seja de que maneira fosse. Porque minhas filhas iam precisar de mim. E quando eu acordei no hospital, uma amiga minha que estava colega minha que estava no encontro lá, né, no final do trabalho, disse: Penha, Deus escutou, você não morreu. Suas filhas, né, você vai ficar com as suas filhas, embora em cadeira de rodas. Então, nunca eu reclamei, porque sempre que eu estava muito amargurada, eu pensava que eu tinha pedido para estar viva. Então, se eu tinha pedido para estar viva, eu não tinha que estar reclamando, eu tinha que lutar. Entendeu o seu pedido. Está entendido. Entendeu? Então, eu tenho isso dentro de mim, como muito real, muito forte. E eu acredito sinceramente nessa história. O homem sem fé, para mim, não é absolutamente nada. Agora, eu tenho aqui um dado que é muito importante. Segundo a Organização Mundial de Saúde, preste atenção nesse número, 70% das mulheres assassinadas no mundo são vítimas dos seus próprios companheiros. 70% das mulheres assassinadas são vítimas dos próprios companheiros. E tem em cada 5 dias de falta de trabalho no mundo causado pela violência sofrida pelas mulheres dentro das suas casas. Isso parece uma história de ficção, um filme de terror, sei lá. O que ainda precisa mudar no Brasil para acabar com isso? Olha, o que precisa mudar, a gente está informando, como eu estou fazendo aqui agora, da necessidade da criação de políticas públicas para que a mulher tenha onde se socorrer, para que as mulheres, através do seu programa, se conscientizem de que elas agora têm um mecanismo para sair da violência doméstica. Né? Então, por isso que eu não perco as oportunidades de estar falando sobre isso. E eu sou agradecido a você infinitamente como seu fã. Eu queria falar do teu livro, que quando eu soube, eu sou um brasilianista, ufanista, nacionalista, enfim, eu gosto das coisas do meu país. Uma das coisas que me deixou muito contente foi quando eu soube que o seu livro tinha virado cordel, história de cordel. É verdade essa história, você sabe disso, né? Eu queria que você falasse um pouco do seu livro. Você já falou um pouquinho, acabou lá na Organização dos Estados Americanos, mas olha, este livro aí, tá vendo?
Isso. Sobrevivi, posso contar. Esse é o livro que foi reeditado agora, porque a edição dele que aconteceu foi em 1994, né? E foi reeditado aí, onde conta a história, toda a minha história. E nós, depois que fundamos o Instituto Maria da Penha, né, em 2009, a gente tem trabalhado com um artista de grande talento, cearense nosso, e eu pedi que ele transformasse a linguagem jurídica da lei em linguagem de cordel. E é assim, é um trabalho primoroso que a gente tem levado para as comunidades, para as escolas, entendeu? E para programas como o seu, porque ali você entende. Se você for ler a jurídica, a lei como ela é muito difícil a linguagem jurídica, mas aqui qualquer pessoa entende. Perfeito. E é muito lindo e a gente tem trabalhado dessa maneira. Bem, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, um aconselhamento, eu não sei se isso fica a seu critério, mas para essas mulheres que ainda hoje dormem com o seu maior inimigo. Pronto. Eu gostaria que essas mulheres tivessem esse número 180 na cabeça. Tá. Esse número você consegue ser atendida a qualquer hora do dia e da noite, todos os dias da semana, sábado e domingo, inclusive. E você pode se inteirar sobre os seus direitos. Deixa eu mostrar aqui para que o G dê um close. Isso aqui é um imã de geladeira, inclusive. Isso. 180. Então, através do 180, você pode ligar para saber onde procurar uma ajuda mais próxima da sua cidade. Claro, porque a gente sabe que a política pública precisa ser multiplicada, ainda não foi, né? O gestor público precisa estar atento a essa questão, né? E também não só para pedir informação. Vamos supor que a sua vizinha está apanhando, você liga para o número 190 pedindo a viatura para acudir aquela mulher. E ele chega lá, a polícia, a viatura, e dá um conselho ao marido e não cumpre o seu papel, que é prender em flagrante o agressor. Então, esta mulher que se sente prejudicada, liga para o 180 e avisa que esteve no local, a chamada, a viatura tal, número tal, o policial, que tem também seu crachazinho, número tal, não cumpriu o seu papel de prender o agressor. Aí, através desse telefone, dessa ligação, a gente está colocando o Estado, que os seus agentes não estão cumprindo o papel de política, né, do Estado, e a mulher está sendo orientada também a saber que decisão, o que é que ela vai fazer naquele momento de angústia. Meu amor, muito obrigado. Quero te agradecer muito pela presença. Esta bonitinha, este exemplo de mulher de quem eu sou fã é a Maria da Penha Maia Fernandes, ou Maria da Penha, fundadora do Instituto Maria da Penha, que é uma organização sem fins lucrativos, cujo objetivo é divulgar a lei que leva o nome dela, Lei Maria da Penha, e buscar a efetiva implementação dessa lei para que as mulheres e a família tenham seus direitos assegurados em todo o Brasil. Obrigado mais uma vez, meu amor. Eu que agradeço essa oportunidade, viu? Oportunidade minha. Deus te abençoe, meu amor. Obrigado. Fica com Deus.